em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós temos crianças para ser liberadas hoje? Temos? Então as crianças que estão aqui podem sair para a sua ministração especial. A professora Juliana. E que Deus abençoe a ministração sobre a vida das nossas crianças. Amém, igreja? Glória a Deus. Como o pastor Mauro anunciou, nós estamos começamos de manhã a série de palavras sobre as 7 igrejas do Apocalipse. São cartas enviadas para as igrejas da Ásia Menor. Então eu quero que você deixe pronto aí a sua Bíblia e nós vamos ler o texto que está em Apocalipse 2, de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Nós vamos ler o que está escrito, aquilo que foi direcionado à igreja de Éfeso. Vamos ler então, a Apocalipse 2, de 1 a 7 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Abaixe sua cabeça, traga a sua concentração para cá agora, acalme o seu coração e peça ao Senhor para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, pedimos a tua ministração sobre essa casa, pedimos a ministração do teu Espírito sobre nós. Espírito, vem, fala ao nosso coração, transforma as nossas vidas, coloca as coisas, Senhor, nos seus devidos lugares. Acalma o nosso coração nessa hora, tira toda a ansiedade. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo aqui saia daqui renovado, transformado, reavivado, Senhor, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Hoje, então, e nos próximos domingos, pela misericórdia e a graça de Deus, nós vamos falar sobre as cartas enviadas às igrejas. Nós vamos estudar essas cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Elas estão citadas no livro de Apocalipse ou Revelação. O Apocalipse em inglês, a Bíblia em inglês está escrito Revelação. É um livro que tem muitas figuras, é um livro que tem números não literais, né? Tem muita gente que pega o Apocalipse e começa a fazer conta, né? Já marcaram aí umas 4, 5 voltas de Jesus e deu errado. Eu me lembro que muitas missões estavam fechando as suas portas em 98, em 2002, em 2004, tudo falando assim: olha, Jesus está voltando, a gente fez as contas aqui, é infalível, o negócio não tem mais o que fazer e nós estamos fechando as portas. Então é isso aí, meu irmão, tchau, a gente se vê lá no céu, né? E
Olha nós aqui, né, irmãos? Estamos aqui. Os números, então, não são literais. É um livro figurativo, tem muitas figuras. O Apocalipse é um livro escrito para uma igreja perseguida. É um livro escrito para uma igreja à beira da extinção. Uma vez eu conversei com um pastor e ele me falou o seguinte: olha, relacionando os evangelhos e o Apocalipse, se pudesse escolher, eu ficaria com o Apocalipse. Se não houvesse, se você precisasse escolher, ou você vai ficar com um livro só da Bíblia, qual você escolheria? Ele disse, o Apocalipse. Porque o Apocalipse é um resumo, irmãos. É uma carta motivadora para uma igreja que está sendo perseguida, está à beira da extinção. É uma carta de encorajamento, é uma carta que diz para a igreja: continuem, fiquem firmes, fiquem fortes, porque a vitória é de Cristo no final. Amém, irmãos? Então nós vamos estudar essas cartas, e hoje sobre a igreja de Éfeso, eu fiz uma pequena introdução sobre o livro de Apocalipse e ela ficou muito grande. Eu fiz uma menor ainda, ela ficou muito grande. Eu fiz um resumo do resumo para fazer uma pequena introdução sobre o livro de Apocalipse. Então fique comigo aqui. De forma geral, irmãos, o livro do Apocalipse é um livro direcionado a essa igreja perseguida. Então, essa igreja ela está sendo perseguida pelo judaísmo e por Roma, e corre o sério risco de ser extintas sob as ordens de Domiciano. Domiciano era uma pessoa que estava perseguindo a igreja naqueles dias. Os irmãos sabem muito bem, ou alguns talvez saibam, que os cristãos eram mortos e eles eram queimados nas praças, nas ruas. Eles viravam tochas vivas, tochas humanas. E eles serviam para iluminar a cidade. Era uma coisa terrível. Você pode ver essa perseguição hoje também pelos muçulmanos aos cristãos. Hoje existe uma perseguição real para a igreja, para os irmãos que estão ali vivendo no mundo muçulmano. E é terrível porque as pessoas têm um hobby. As pessoas vão trabalhar e voltam para casa para caçar os cristãos. Hoje existe uma caça real. A pessoa é recompensada se ela matar um crente. Então, irmãos, a igreja hoje, ela sofre perseguição, uma perseguição ferrenha, e nós estamos aqui hoje louvando a Deus porque temos a oportunidade ainda de cultuar ao Senhor livremente. Amém, irmãos? Passa o próximo slide para mim, por favor. O autor, então, é João. Amém, irmãos? João, ele escreve, local e data são Ilha de Patmos, e foi escrita por volta de 95, 96 depois de Cristo. E o livro, ele está dividido em 3 partes principais. A primeira parte ele diz as coisas que tens visto, as coisas que tens visto, ou seja, a visão de Cristo em meio aos castiçais, que está descrita no capítulo 1, de 12 a 9, que engloba a introdução do livro e o capítulo 1. Então essas são a primeira etapa, as coisas que tens visto. A segunda parte é descrita como as coisas que são. Então, que são as 7 cartas às 7 igrejas, e essas igrejas, elas estão hoje onde é a Turquia, a quem todo o livro está dirigido. Essas mensagens, elas se aplicam a toda a igreja em todos os tempos, e vão até o arrebatamento dela pouco antes da grande tribulação e da chegada do anticristo, que estará aqui durante os últimos 7 anos dessa era. Você pode ver, eu
eu escrevi alguns textos aí, se você quiser tirar foto para você olhar depois e estudar melhor, por favor, anote, tire a foto da tela que vai te ajudar muito. A terceira parte são as coisas que vão acontecer. O livro, então, em 3 partes, e a terceira parte é as coisas que vão acontecer depois, ou seja, os eventos após o arrebatamento da igreja. Entre eles estão as cenas do céu, os 7 selos, o milênio, o novo céu e a nova terra, e os eventos da conclusão em Apocalipse 22. Sobre os eventos futuros, nós temos 341 versículos que falam de profecias que ainda não se cumpriram. E nós temos 10 versículos que falam de profecias que já se cumpriram. O tema central do Apocalipse é, com certeza, o triunfo de Deus e a sua igreja sobre o mal, sobre o maligno. Quando nós falamos, irmãos, de Apocalipse, alguns temas também orbitam o livro, que são adoração e as exortações. Além das revelações, nós temos um livro, alguns textos que vão ter trechos e canções de adoração que você vai poder observar no livro de Apocalipse. Inclusive, muitos deles se tornaram canções que nós cantamos constantemente na igreja. O que faz de Apocalipse, irmãos, uma espécie de trailer de um filme que você ainda vai ver. Com certeza você já viu um trailer de um filme, não é verdade? Quando você vê o trailer de um filme, você vê algumas partes, talvez as partes principais, mais relevantes, aquilo que te chama a atenção, para prestar atenção no filme novamente. Nós vamos ver esse filme futuramente, a conclusão desse filme, ele ainda está por vir. E o Apocalipse, ele é como se Deus chamasse João, essa cortina estivesse fechada, e João pudesse abrir e olhar um pouco aquilo que está por vir. Então João teve esse privilégio. Você viu aí agora a ilha de Patmos, né? Uma foto aérea da ilha de Patmos. E o João esteve ali e foi e recebeu a revelação do próprio Cristo. Quando você vê o trailer, então você vê as partes principais. Mas ainda temos muita coisa para ver, muita coisa ainda está para acontecer. E brevemente, e eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo o tempo do fim, talvez a última hora, brevemente nós estaremos com Cristo na glória. Amém, meus irmãos? E vai ser bom demais da conta, como fala os goianos, né? E vai ser bom absurdo. Pode passar. Por isso, Apocalipse abre então 4 possibilidades de interpretação. A primeira tipo de interpretação, ela se chama preterista. Preterista, se você era bom de português, você já conjugou verbos no pretérito perfeito. Preterista, aquilo que já passou, aquilo que já aconteceu, aquilo que muitos interpretam que a maioria dos eventos de Apocalipse já foram cumpridos nos primeiros séculos da era cristã, como a destruição do templo de Jerusalém e a queda de Roma no 5º século depois de Cristo. São bases fortes que compõem esse tipo de interpretação. O segundo tipo de interpretação é a histórica. A interpretação histórica, ela encara o livro de Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja. As 7 igrejas são, então, somente representações da igreja ao longo da sua história e é mais um livro simbólico. E ele tem representação simbólica. O próximo tipo de interpretação se chama idealista. A interpretação idealista, ela considera o livro como um relato de conflito entre Deus e os poderes das trevas, entre Cristo e Satanás e seus demônios, com a vitória final de Cristo e a igreja.
embora tenha um aspecto mais dramático, o símbolo desse conflito vem de um cenário histórico mais concreto. O Apocalipse não pode ser tratado como um simples simbolismo, irmãos, porque ele seria só então um livro de ficção. O problema dessa visão idealista é que o livro de Apocalipse se torna um livro de ficção. As igrejas citadas também são símbolos dos diversos tipos de igrejas existentes no decorrer da história. Veja bem, irmãos, o Apocalipse ele não é um livro narrativo, ele é um livro de revelação. Ele é um livro de revelação não acerca de Cristo, mas ele é um livro da parte de Cristo. Entenderam isso, irmãos? Não é sobre Cristo, é Cristo passando a revelação. É da parte de Cristo. E a quarta, a interpretação quarto tipo se chama futurista, que vê a relação do Apocalipse como eventos futuros, né? Entende-se que os eventos de 1 a 3 já se concretizaram no passado, incluindo os eventos que envolvem as 7 igrejas na Ásia, mas os eventos do capítulo 4 ao 22 ainda não aconteceram, e ela compreende que as 7 igrejas representam 7 épocas sucessivas na história da igreja. Irmãos, nós entendemos, até aqui essas interpretações, nós entendemos que nenhuma dessas interpretações sozinhas, ela é capaz de dar explicações sem deixar muitas dúvidas sobre o livro de Apocalipse. Então a solução mais adequada seja aquela que adote uma combinação entre esses 4 tipos de interpretação. Uma combinação entre essas interpretações seria a forma mais a forma ideal para compreender melhor o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro, irmãos, que ele é mais estudado do que pregado. Por quê? Porque há muitas divergências entre as visões. Há muita coisa que deixa pendente, porque algumas coisas considera-se que já aconteceram. Mas muitas pessoas, aquilo que uma pessoa interpreta que algum evento já aconteceu, uma outra pessoa diz que aquilo é para o futuro. Entende, irmãos? Então, o livro do Apocalipse ele é um livro que precisa ser estudado. E ele precisa ser estudado com humildade. Porque chega uma hora que você fala para Deus, Deus, eu não entendo isso. A gente precisa, irmãos, de estar dispostos a aprender de Deus com o livro de Apocalipse, amém? Eu espero que isso ele faça conosco nesse tempo. Veja que as cartas às 7 igrejas já foram entregues. Nós identificamos que muitos eventos de Apocalipse já passaram. Essas igrejas do Apocalipse, elas não existem mais, mas o conteúdo das cartas se aplicam às nossas igrejas nos dias de hoje, elas se aplicam à nossa história, o seu conteúdo pode ser ensinado nas igrejas nos dias de hoje. É como você está dirigindo, você olha no retrovisor e você vê uma imagem daquilo que passou, certo? Mas quando você olha à frente, essa imagem que estava no retrovisor, ela pode se sobrepor e se juntar com a imagem que está na frente. É mais ou menos isso. Entenderam o que eu estou falando aqui, irmãos? Amém? Então, é importante ressaltar que nessa época, a igreja de Atos não existe mais. Os apóstolos foram perseguidos e mortos. A igreja em Jerusalém foi perseguida e desapareceu. Eles saíram de Jerusalém quando um general romano chamado Tito, ele veio para perseguir e eliminar a igreja. Aqueles irmãos atravessaram o Jordão e foram parar na Pérea. E lá eles se misturaram com muitas heresias e a igreja original de Atos se desfez.
Então você pode olhar o ambiente em que essa igreja perseguida estava. Os apóstolos que falavam muito na vida dos irmãos já estavam mortos, foram perseguidos e foram mortos, a não ser João. A igreja original não existe mais, foi perseguida, matou quase todo mundo. Esse ambiente, irmãos, foi muito terrível. Veja bem que aquele povo que foi marcado em Atos 2 pela descida do Espírito Santo, eles não conseguiram resistir. Eles foram visitados pelo Espírito, mas é uma igreja que desapareceu, e essa igreja ela não se tornou a igreja mãe das outras igrejas. Quem se tornou a mãe das outras igrejas foi a igreja de Antioquia, principalmente porque essa igreja era missionária. Igreja, irmãos, ela tem que ter uma visão missionária. Não adianta a gente, está no nosso nome, né, irmãos? Está no nosso nome. Nós temos que ser, toda igreja que quer permanecer, ela tem que ser uma igreja com visão missionária. Ela tem que trabalhar, formar líderes e enviar. Não adianta a gente ficar num prédio, o prédio ser bonito, ter tudo que você quer e aquele povo ficar ali dentro. Ela perde a função na história. A igreja que não faz missões, ela perde a sua função, ela perde a sua relevância local. E aí ela desaparece. A igreja de Antioquia foi uma igreja missionária. Então as cartas às igrejas se dão em momento de perseguição. Domiciano está caçando os irmãos, como se caça cachorro doido. E mesmo assim, o chamado de Deus nessa primeira carta é para o arrependimento e para voltar ao primeiro amor. As igrejas do Apocalipse, elas são fruto das equipes de Paulo. Essas cartas foram endereçadas às igrejas que são fruto do trabalho de Paulo, que durante 2 anos treinou jovens e enviou para todas essas cidades como missionários, e o evangelho chegou a todas essas cidades da Ásia. Então, até aqui nós temos uma breve introdução, e agora vamos ver a carta a Éfeso. Vamos ver que Cristo falou para aquela igreja, e o que ele falou para aquela igreja pode se aplicar a nós hoje. Amém, irmãos? Então nós vamos ver no verso 1. Está aí? Vamos ver. No verso 1 nós vemos quem mandou a carta. É isso que está aí? Quem mandou a carta e o destinatário da carta. Quem mandou a carta foi Cristo. E o destinatário da carta é o anjo da igreja, que quer dizer o guardião daquele lugar. O guardião da igreja, ele é um vigia do ambiente espiritual. Ele quem cuida da igreja com toda a responsabilidade. Entendemos que essa mensagem de Cristo é para o pastor da igreja, e é chamado aqui de o anjo da igreja. Vocês acham que eu tenho cara de anjo, irmãos? Carinha de anjo. Pensa, cara de anjo, Maurício? Carinha de anjo. Glória a Deus, né? Essa carta foi endereçada ao responsável espiritual por aquele povo. Então, entende-se então que ele é o pastor da igreja. Entendemos que é uma mensagem de Cristo para o líder da igreja de Éfeso, que teria o encargo de transmitir aquele recado, o conteúdo da carta e as palavras, as exortações de Cristo para o povo que estava sob a sua responsabilidade. No verso 2, a igreja de Éfeso se encontra fiel, mas ela está em falta. A igreja que se encontra fiel, mas está em falta, ela tem muitas coisas boas. Ela tem obras, ela tem um trabalho muito legal, ela tem um item que é muito raro hoje, que é paciência. Eles eliminaram os falsos apóstolos, eles são marcados pelo sofrimento, eles trabalham pelo nome do Senhor incansavelmente.
Provavelmente, se você passasse em frente à igreja de Éfeso, você ia falar: opa, aqui é meu lugar. É aqui que eu vou ficar. Esse povo é bom para trabalhar. Esse povo, eles estão juntos o tempo inteiro. Eles têm paciência, eles têm muitas obras. Aqueles que falavam heresias, eles abandonaram, eles mandaram fugir. Caça seu rumo. Provavelmente, se você passasse em frente da igreja de Éfeso, você falaria: eu quero participar desse ambiente. Eu quero estar nessa igreja, aqui é o meu lugar. Essa igreja é boa demais na conta. Eles não falam heresias, olha só que legal. Eles denunciam quem fala. É um povo trabalhador, eles têm obras e eles estão sempre juntos, uma maravilha. E ainda são pacientes. Eles têm, irmãos, 10 pontos de aprovação. Éfeso era uma igreja nota 10. 10 pontos de aprovação. Mas Deus, irmãos, espera mais de nós. Deus espera, Deus quer uma igreja de vencedores. O chamado para a igreja em todos os tempos é ser fiel até a morte. Quantos querem ser fiéis até a morte, até o fim? Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser fiel. A minha vida toda, até eu partir, eu quero ser achado fiel. Fiel. Que nós possamos, irmãos, ser uma igreja de fiéis. Há uma recompensa, irmãos, há uma coroa de glória esperando por nós, esperando pelos vencedores. Apocalipse 12, 10 e 11 diz: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Há um caminho, irmãos, para vencer. Há um caminho para ser vencedores nesse mundo. Deus quer uma igreja de vencedores. E nós vencemos pelo sangue e pela palavra. Os vencedores vencem esse mundo pelo sangue e pela palavra. Então, Jesus diz o que está errado naquela igreja. Aí você pensa: puxa, mas estava tão bom, estava tão legal, Jesus estava falando as coisas boas da igreja. Porque você pensa uma coisa, irmãos: ser elogiado é muito bom. Agora, Cristo falando dando elogios para a igreja, é o sonho de qualquer um, né, irmãos? Não é verdade? Pensa se você fosse Davi e ser chamado um homem segundo o coração de Deus. É um privilégio muito grande, né, irmãos? É um privilégio grande. Um homem que errou, um homem que tinha defeitos, falhas no caráter, mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ser elogiado por Deus, irmãos, deve ser o sonho de cada um de nós, amém? Pensa você ser chamado um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Mas estava bom demais. Ser elogiado é muito bom. Ser aquele que consegue captar aquilo que está no coração de Deus. Nós precisamos ser essa igreja que consegue captar aquilo que está no coração de Deus, para sermos chamados homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Não importa o que nós fazemos, nós precisamos nos importar e dedicar a nossa vida para agradar a Deus. Amém? Verso 4, então Jesus diz assim: tenho porém contra ti. O que vocês fizeram de ruim? Apesar de todo bom trabalho, vocês deixaram o primeiro amor. Aquela igreja é fiel, irmãos, mas está em falta. Fiel na doutrina, sim, foram bem ensinados, mas perderam o primeiro amor, perderam a paixão, a singeleza de coração que nasceu lá em Atos 2.
a transparência nas relações com Deus e com os irmãos, a fidelidade desse amor. Eles perderam a solidez desse amor, foi perdido. A verdade desse amor foi perdida, irmãos. Agora, preste atenção numa coisa: amor na Bíblia não é um sentimento. O que diz em 1 João 4,8: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, queridos. Não é, preste atenção, para você não se perder. Amor não é uma só palavra que descreve a Deus, ela descreve o viver de Deus. É o nome que a Bíblia dá para descrever a unidade que a Trindade vive. A Trindade é amor, são 3 pessoas e um só Deus. Essa profunda unidade que a Trindade vive, a Bíblia chama de amor. Amor é a busca pela unidade, amor é a atitude de conciliar, de andar junto, é a atitude de se mover em favor do próximo, sabendo que ao fazer isso, eu estou fazendo o que Deus quer de mim e o que a Trindade espera de nós. Vocês entenderam isso aqui, irmãos? É o que a Trindade espera de nós. Perder o primeiro amor, irmãos, é o fim da igreja. Perder a unidade é o fim da igreja. Perder essa identidade divina, irmãos, é o fim da igreja. Parafraseando aqui João 3,16, nós poderíamos falar assim: que Deus quis tanto recuperar a unidade com o ser humano, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê possa ter essa qualidade de vida que permite a vida eterna. Vou falar de novo para você se concentrar e captar isso aqui no seu coração, para que você saia daqui com o seu coração cheio da vida de Deus. Deus quis tanto recuperar a unidade com o ser humano, que enviou Jesus, para que todo aquele que cresce em Jesus pudesse experimentar, possa ter essa qualidade de vida que permite a vida eterna. A vida eterna, irmãos, não é uma vida que não tem fim. A vida eterna é uma qualidade de vida que não tem fim. Porque Deus não vai te colocar no céu, irmãos, um céu de eternidade, onde o tempo não existe mais, para que você fique lá brigando com seu irmão, entediado. Uma vida eterna, irmãos, de desgraça não é vida eterna. É uma morte eterna. Entenderam o que eu estou falando aqui, irmãos? Deus não vai te colocar no céu para você lá, depois de um tanto de tempo lá, sei lá, arruma uma treta com seu irmão. Sei lá, você bateu no carrinho dele, celestial. Hã? Não, que você não foi almoçar lá em casa ontem, você é ignorante. Não, irmãos. Vida eterna é uma qualidade de vida que não tem fim. Uma vida abundante ao lado de Jesus que não tem fim. Deus não planejou um céu de eternidade para que a gente vivesse mal, ou triste, ou chateado, ou brigando. Irmãos, o estilo de vida do céu é vida plena, é vida abundante, é vida sem dor, sem as dores do mundo, é vida sem lágrimas, sem sofrimento, sem guerras, uma vida de unidade, vivendo aquilo que a Trindade sempre sonhou para nós, é viver aquilo que a Trindade vive desde a eternidade. Amém, irmãos? Amém? E nós vivemos, vamos viver essa unidade com a Trindade se formos vencedores e permanecermos fiéis até o fim. Amém? Quem manifesta o fruto do Espírito, irmãos, já está manifestando vida eterna. Gálatas 5:23 diz os frutos, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Se nós expressamos o fruto do Espírito, nós manifestamos os sinais da vida eterna, irmãos. Nós expressamos unidade, nós expressamos o amor de Deus. Isso é uma qualidade de vida. Essa é a qualidade de vida que a Trindade sonhou para nós, irmãos. Isso é uma qualidade superior de vida. Jesus veio mostrar como se vive, como vive a Trindade. Como a Trindade vive, irmãos? A Trindade vive em amor. Ou será que alguém pensa que a Trindade pode correr o risco de rusgar? Hein? Um dia você olha para o céu, está dando uns trovões, você fala, nossa, o Espírito Santo deu um trem lá com o filho, e eles estão meio brigados, estão meio chateados um com o outro. Nós corremos esse risco, irmãos? Não. Por quê? Porque a Trindade vive em amor. Esse amor é o que a Bíblia diz. Essa é a palavra. Quando a Bíblia fala de amor, a Bíblia está falando como a Trindade vive. Não há uma palavra, irmãos, capaz de expressar tudo o que Deus é. Tudo o que Deus é, numa palavra, não dá. Mas amor resume o estilo de vida da Trindade, como ela se relaciona. Deus é amor, é um estilo de vida. Nós somos luz para os povos, irmãos. Nós somos uma igreja em amor. Nós devemos prestar atenção na palavra de Deus. Como Cristo falou na igreja de Éfeso, Ele quer falar com nós hoje, em nome de Jesus. Não adianta, irmãos, ser fiel, então, à doutrina, fazer tudo bonitinho, tudo certinho e perder o amor. Não adianta fazer tudo certo e ser infiel ao Senhor. Porque assim, irmãos, nós vamos perder o mais importante. Nós vamos perder relacionamentos. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que dá liga. O amor é que une as pessoas. A unidade que o Senhor nos permite com Ele e com os irmãos é chamada de amor. Nós devemos fazer todas as coisas, irmãos, com o coração correto, diante de Deus, priorizando o amor. E a igreja de Éfeso só estava fazendo as coisas pelo dever, pela tarefa. Já viu gente que só faz aquilo que manda? Não tem iniciativa nenhuma. Só faz aquilo que manda. Para ela só é um serviço. Para ela vai lá, faz o serviço, recebe e vai embora. Isso, irmãos, mais cedo ou mais tarde, dentro da igreja, ela se torna um fardo para as pessoas. Isso gera um juízo constante, julgamento constante, competições, uma cobrança constante. E mesmo que tenhamos a melhor das intenções, a gente não consegue agradar todo mundo. Isso estava acontecendo na igreja de Éfeso. Fazendo as coisas sem amor, só pela tarefa. Isso se torna, irmãos, dentro da igreja um fardo. A igreja vira um grande tribunal, onde um só julga o outro. As pessoas vão brigar por posições dentro da igreja. As pessoas podem até brigar por cadeira. Eu já vi cristão brigar por cadeira. Ah, que essa cadeira aqui foi eu que comprei. Tem 20 anos que eu sento aqui. A igreja entra num ambiente de desamor, de afastamento uns dos outros. Que nós sejamos uma igreja que mantenha a chama do amor acesa. Amém, irmãos? Por Deus e uns pelos outros. Amém? Porque ninguém, irmãos, estará apto a entrar no céu sem amor. E onde nós vamos praticar esse amor, irmãos? Aqui, com os irmãos, abraçando o seu irmão, andando junto com ele. O tratamento com os nossos irmãos deve ter como base o amor, a unidade. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós. O amor demanda, sabe, o amor demanda iniciativa, irmãos. Quantas vezes vocês já ouviram a gente falar aqui?
que amor é atitude. O amor demanda iniciativa. Enxergar a necessidade do irmão, enxergar a necessidade do outro. Pode passar. Cristo aponta então o caminho de volta. E glória a Deus, porque Deus fez isso. Deus pode fazer isso com nós hoje. Deus aponta o caminho de volta. Se você está aqui e sente que o seu amor está esfriando, Deus quer te apontar o caminho de volta hoje. Ele diz: lembra de onde caíste. Cristo aponta o caminho de volta, irmãos. E qual é o segredo da igreja de sucesso? Arrependimento. Queremos ser uma igreja de sucesso? Arrependimento. Lembra de onde caíste, onde tudo começou. A gente, irmãos, nós precisamos fazer constantes avaliações, reflexões, lembrar de eventos que nos levaram a cair, lembrar de falas que as pessoas falaram para nós, de gestos que nos feriram, atitudes que nos marcaram e que nos bloquearam com as pessoas, gerando em nós restrições, afastamentos e mais que isso. O texto diz: lembra disso tudo e pratique as boas obras. Olha Deus trilhando o nosso caminho de volta, irmãos. Lembra de onde você caiu. Arrepende, lembra de onde você caiu. Lembra disso tudo e pratique as boas obras. E o que é boas obras, irmãos? O que são as boas obras? As boas obras são as posições que a gente tomava quando o nosso coração estava limpo, quando a gente fazia tudo por amor, quando Deus falava ao nosso coração, a gente obedecia, feliz, quando os nossos relacionamentos eram sem máscaras no coração e com a singeleza de coração requerida do crente que nasceu de novo. Se você teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, o seu posicionamento tem que ser esse. O nosso posicionamento tem que ser esse. Arrepende e pratique as boas obras. Volte ao primeiro amor e pratique as boas obras. As boas obras, irmãos, são as coisas que a gente fazia quando muitas vezes a gente se lembra de quando se converteu. Quem aqui se lembra de quando você converteu? Foi bom? Foi bom, irmãos? Era tão bom, né, irmãos? Mas não precisa ser era tão bom. Pode continuar sendo bom, amém, irmãos? Pode ser bom para o resto da vida. Se a gente se arrepender, se a gente lembrar de onde caiu, e se a gente voltar ao primeiro amor e praticar as boas obras, nós vamos viver em constante primeiro amor. Todos os dias, você vai acordar em primeiro amor todos os dias. Você sempre vai acordar apaixonado por Jesus. Você sempre vai se levantar e dizer: existe um Deus, Ele é por mim, eu sou por Ele, eu sou dele e Ele é meu. E é isso. E é isso, irmãos. Quando tudo começa, irmãos, a gente tem um coração puro, a gente tem um coração aberto, a gente tem boas ideias, boas intenções, mas muitas vezes a gente se perde do meio do caminho. Às vezes nós temos que parar projetos de Deus porque estamos feridos, porque estamos decepcionados com as pessoas. E sim, irmãos, isso acontece, porque nós lidamos com pessoas. A gente lida com pessoas o tempo inteiro na igreja. E o nosso trabalho como igreja é pegar os perdidos e fazer deles discípulos de Jesus. Amém? Se você quer estar aqui na igreja para fazer isso, faz assim. Diga: Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor. Deus quer nos curar, irmãos, para que o nosso ambiente de igreja seja saudável, para que possamos levar amor às pessoas que precisam de Jesus. E isso a gente faz quando está com o coração livre, saudável,
quando estamos livres do nosso espírito. E Deus sempre nos chama para novos recomeços. Deus sempre chama a gente para novos recomeços. Sabe por quê, queridos? Quando a gente cai, quando a gente erra, você pode pensar assim: nem tudo está perdido. Porque você pode se achegar a Deus, pedir a Ele perdão, confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e... Para fazer o quê, irmãos? Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos de constantes avaliações ao nosso coração, porque Jeremias diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, é sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Talvez quando você chegou na igreja, irmãos, você se identificou e disse: esse aqui é o meu lugar. Achei, esse aqui é o meu lugar, mas hoje estou aqui te chamando ao arrependimento. Não porque você está no lugar certo, mas porque o nosso coração precisa de constante reavaliação. Nós precisamos todo dia zerar o nosso coração. É fácil, irmãos? Não é. Mas nós precisamos todos os dias tirar o lixo e ficar com aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que traz cura. Todo dia a gente precisa fazer, irmãos, uma faxina no coração. Falar: Deus, isso aqui me falaram, mas eu quero deixar aqui, não é para mim. Eu vou reter aquilo que é bom. Deus sempre nos chama ao arrependimento, irmãos. Não porque a gente está fazendo a coisa certa, mas para nos alertar que o nosso coração, ele é enganoso e a gente precisa manter ele limpo, porque senão a gente pode ser enganado pelo próprio coração. Mas praticar as primeiras obras, nós precisamos estar com o coração livre para praticar essas boas obras. Precisamos estar livres, limpos. Nós temos que reavaliar o nosso coração hoje e sempre. Amém, irmãos? A unidade e o amor devem sempre ser o tom dos nossos relacionamentos. Sabe, irmãos, nós precisamos sempre ter aqui um ambiente na igreja onde a prioridade é do nosso irmão. Tratar o seu irmão. Você quer eliminar o problema da igreja? Que cada um de nós priorize o nosso irmão. Que cada um de nós possa enxergar a necessidade do nosso irmão e nos mover em favor dele. Acaba o problema, irmãos, da igreja. Porque não vai ter ninguém brigando por posição, não vai ter ninguém brigando por cargo. Por quê? Todo mundo quer servir. E todo mundo quer servir um ao outro. E todo mundo quer agradar a Deus. E todo mundo quer ir para o céu junto. De preferência, abraçado. Hein? De preferência, abraçado. O tom dos nossos relacionamentos precisa ser o amor, para que a graça de Deus esteja sobre nós constantemente. Irmãos, se isso não acontecer, e ainda no verso 5, nós não teremos importância na história, nós vamos passar por aqui batido. Nós seremos irrelevantes e vamos experimentar só juízo e destruição. E no verso 6, Cristo diz que se identifica com algo muito importante, que precisa ser eliminado. Cristo se identifica no desprezo às obras dos nicolaítas. Éfeso era uma igreja bem doutrinada, bem instruída na palavra, e não aceitava os seguidores de Nicolau. Quem é esse cara? Esse cara é um cara que pregava heresias. Ele provavelmente tinha uma seita gnóstica e ensinava a prática
a uma prática de uma doutrina de impureza e imoralidade. Ele considerava que, ele ensinava na sua doutrina que os homens deveriam ter muitas mulheres e que prostituição não era pecado, e adoravam, faziam sacrifícios a ídolos, e todas essas doutrinas, irmãos, eram muito semelhantes às doutrinas de Balaão e Jezabel, que era muito influente na igreja de Tiatira, que nós vamos ver em breve. E Cristo diz: com essas coisas eu também me aborreço. Irmãos, uma igreja saudável, ela deve amar o que Deus ama e rejeitar aquilo que Deus rejeita. Amém, irmãos? Nós vamos afastar de nós, então, o quê? Toda a impureza, toda a imoralidade, porque isso nos tira do propósito, nos afasta de Deus e nos deixa à margem daquilo que Deus tem para a sua igreja. Verso 7, Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, é muito importante ouvir, dar ouvidos à palavra do Senhor. Ouvir e não praticar a palavra de Deus, irmãos, é pecado, é um engano. O Tiago já disse isso. Diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ser praticantes da palavra, irmãos, vai nos tornar vencedores. E o verso 7 continua com uma profecia e uma promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus vem buscar uma igreja sem mácula, uma igreja sarada, sem pendências, uma igreja ouvinte e praticante da palavra. Se temos qualidades, irmãos, Deus está vendo. Sim, Ele sonda o coração. Ele sabe o que está passando no seu coração nesse momento, na sua mente nesse momento. Se temos qualidades, Deus está vendo, Ele conhece o coração, mas a exortação está entregue a todas as igrejas em todos os tempos. E a exortação é: lembra-te onde caiu, arrepende, pratica as primeiras obras. Irmãos, essa igreja de Éfeso não existe mais. Provavelmente porque não ouviram a voz de Deus. Ou podem ter ouvido e não praticado. Podem ter ouvido e deixado de lado. Porque já viu criança, irmãos, quando recebe uma exortação, no começo ela fica com medo, e depois ela vai fazendo o quê, irmãos? Ela vai relaxando, não é? E ela começa a te testar de novo. Quem tem filho aqui? É desse jeito, desse tipinho. Você dana com o menino, ele: pai, não, por favor, não me bate. Aí depois que passa a tensão, aí ele, né, fica soltinho, igual arroz cristal. Vai soltando, fica suave de novo. Aí começa a fazer as presepadas de novo. Aí começa a testar de novo os pais, né? Não é desse jeito, irmãos. Provavelmente o povo ouviu isso, irmãos, ficou com medo. E agora, irmãos, vamos. E não foram para lugar nenhum. Essa igreja não existe mais. Éfeso era uma das maravilhas do mundo antigo, irmãos. Estima que Éfeso era uma cidade de 250 mil habitantes, um polo comercial muito potente, era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma das cidades mais poderosas do Império Romano da época, um centro comercial poderoso. Era conhecida pelo grande templo de Diana, onde haviam centenas de sacerdotes dedicados à prostituição cultural. E atualmente, irmãos, o mais triste é que o local está coberto de ruínas e é uma vila turca miserável, sem registro
de cristãos. Esse lugar aqui, Éfeso. Esses irmãos receberam a carta neste lugar. Mas hoje, irmãos, nós podemos ouvir a voz de Deus. Hoje nós podemos ouvir a voz de Deus, voltar ao primeiro amor. Sem arrependimento, irmãos. Sem arrependimento, sem conserto, nós estamos perdidos. Nós estamos fadados à extinção. Sem praticar as boas obras, sem voltar ao primeiro amor, sem dar ouvidos àquilo que Deus tem falado para nós nesses dias, nós estamos perdidos. Se queremos ser uma igreja em amor e relevante, nós temos que consertar aqui hoje, rasgar o nosso coração diante de Deus e praticar as boas obras. Se você quer isso, fique de pé em nome de Jesus. Há uma canção que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. E eu quero cantar ela com você, mas antes, eu queria que você olhasse nessa tela, porque eu tenho algumas coisas para que você ore e coloque a sua vida diante de Deus. São 4 perguntas, são 4 colocações que você precisa considerar aqui hoje. A primeira delas: você sabe que está no lugar certo, mas quer oferecer mais a Deus. Você sente que seu ministério vai florescer nesse lugar e quer se dispor nessa noite. Ore por isso. Ore por isso. Coloque isso diante de Deus, falando assim: Deus, eu quero, me usa mais. Eu quero me doar mais. Eu quero me dedicar mais à tua obra. Eu quero estar mais presente. Eu quero ser mais relevante na tua obra. A outra questão para que você ore nessa noite é: faça uma reflexão para identificar agora onde você errou. Avalie o seu coração. Avalie o seu coração. Veja onde você caiu. Veja onde você errou. E diga ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero ficar vivendo uma vida de pecado, mas eu quero consertar aqui hoje. Eu quero ser transformado aqui hoje. Eu quero uma nova vida hoje. Outra questão: arrependa-se diante de Deus, para que Ele coloque as coisas nos seus devidos lugares. Irmãos, Deus é especialista em te consertar. Deus é especialista em te regenerar. Se você quer sair daqui transformado, fala com Deus, irmão.